Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Avatar Fanfic, Dobra de Metal, O Despertar, Parte 10, Capítulo 74. Enquanto isso, Aang estava voando nas costas de Appa. Eles estavam se movendo exatamente como seu professor Haru havia lhe dito. Para Aang, ele sentiu que ainda tinha muito a aprender como Avatar. Ele havia perdido para um dobrador de terra que venceu zombando dele. Aang, com os 3 elementos, não pôde fazer nada contra Haru. Além do mais, Haru estava ensinando durante a batalha. Aang decidiu tomar isso como uma lição de humildade. Isso o lembrou dos ensinamentos dos monges. Atualmente Aang e sua gangue encontraram uma unidade da Nação do Fogo. Eles eram liderados por uma linda princesa, que havia começado a persegui-lo assim que ele e seu grupo tentaram descansar. Sabendo que Appa estava cansado, Aang tomou sua postura de luta, olhando para a mulher da Nação do Fogo. Ao lado dela, havia 2 outras mulheres, que por acaso eram rápidas e fortes. A tentativa de Sokka de lançar seu bumerangue foi refletida pela garota alta e pálida. Quanto à dobra de Katara, ela foi interrompida pela garotinha de cabelo castanho. Assim que Aang estava prestes a dobrar a terra, a mulher de cabelo preto levantou a mão. Ela fez uma expressão triste, mas amigável, que fazia qualquer um confiar nela. Pare. Eu não vim aqui para lutar contra você, Avatar. Eu estou aqui para pedir sua ajuda. Aang estreitou a sobrancelha. O que você quer dizer com pedir ajuda? Pedir ajuda vai reviver meus amigos mortos? Isso aconteceu há 100 anos. Ela disse. Nós somos uma nação diferente e pacífica agora. Estamos lutando contra o mal. Sokka e Katara se entreolharam. Eles estavam descrentes. Azula encurralou Avatar e sua equipe. Atualmente essa era uma chance muito boa para eliminá-los. No entanto, o grande bisão voador atrás deles parecia ser forte o suficiente para defender sua equipe. Sem mencionar, o Avatar era o último dobrador de ar, e sua maestria nisso mostrava que ele também era um gênio. E ele sabia como controlar 3 dos 4 elementos. Azula podia correr o risco. No entanto, ela pensou em usá-lo para servir ao seu propósito. Ela não tinha certeza se conseguiria derrotar o Rei da Terra. No entanto, se ela deixasse o Avatar ir para o Polo Norte com um rancor contra Haru, ela os faria lutar. Quando eles se exaurissem, seria o melhor momento para eliminá-los com um raio. Fazendo uma expressão triste, amigável e preocupada, ela se aproximou do garoto careca, levantando as mãos. Ele parecia ter 12 anos. Não deveria ser difícil manipulá-lo. Pare. Eu não vim aqui para lutar contra você, Avatar. Eu estou aqui para pedir sua ajuda. Aang estreitou a sobrancelha. O que você quer dizer com pedir ajuda? Pedir ajuda vai reviver meus amigos mortos? Isso aconteceu há 100 anos. Ela disse. Nós somos uma nação diferente e pacífica agora. Estamos lutando contra o mal. O garoto e a garota da tribo da água se entreolharam. Eles pareciam estar descrentes. Eles disseram a mesma frase ao mesmo tempo. Você consegue acreditar na hipocrisia deles? Ela sabia que esses 2 poderiam arruinar seu plano contando ao Avatar. Ela olhou para eles e disse. Onde vocês 2 têm vivido, um canto isolado neste mundo? Ela disse. Vendo a temperatura do lugar de onde vocês vieram, aposto que vocês não sabem o que é tomar banho. Estreitando as sobrancelhas, a garota da tribo da água se aproximou, seus membros dormentes. Você não sabe o que é preciso para lavar o cheiro das roupas de Sokka, então não pense que tomar banho em alguma água fervida é algo para se orgulhar. Ei, o garoto, Sokka protestou. Eu não cheiro tão mal. Ele alcançou suas axilas com o nariz e cheirou um pouco. Franzindo a testa, ele olhou para frente. Talvez. Eu não estou aqui para discutir o fedor do seu irmão. Ela respirou fundo. Olhando para o Avatar, ela disse. Eu estou aqui para pedir ao Avatar que recorra ao equilíbrio. Que equilíbrio? Os nômades do ar estão mortos, graças a vocês. Azula colocou as mãos ao lado dos quadris. Ela se curvou e disse. Eu peço sinceras desculpas pelo que meu avô, Sozin, fez. Nós somos uma geração mais nova, e estamos pedindo redenção. O Avatar parecia estar hesitante e abaixou seu bastão. Azula notou isso. Ela não podia deixar um detalhe tão importante escapar de seus olhos. Até Svikka e sua irmã pareciam confusos. Respirando fundo, ela levantou a cabeça. Algumas lágrimas começaram a aparecer em seus olhos, e a equipe Avatar ficou atordoada quando olharam para ela. Você deve saber que temos tentado corrigir nossos erros. Confiamos no reino da terra, e estávamos compartilhando nossos avanços com eles como compensação. Azula estava fazendo seu melhor para manter a compostura. Para chorar, ela teve que provocar uma memória que fizesse seus olhos lacrimejarem. Ela estava pensando na época em que havia queimado as calças de Zuko por trás. Ela pensou em como ele havia chorado e corrido gritando para a mamãe deles. Foi hilário. Conter o riso a fez chorar. No entanto, as lágrimas eram necessárias. Isso fez com que o garoto de 12 anos fosse incapaz de dizer a verdade. Aang, não acredite neles. Eles mataram minha mãe, disse a garota. Aquele soldado foi punido severamente por seus crimes de guerra, Azula disse. Você não sabe, mas houve uma luta pelo poder entre os membros da realeza. Meu pai queria acabar com a guerra, mas algumas pessoas queriam estabelecer sua dominação. Eles queriam ter uma base no Polo Sul, e depois que soubemos o que eles fizeram, nós os punimos. Agora estamos tentando alcançar a resistência do Polo Sul, para que possamos acabar com esta guerra. Mas eles se juntaram ao tirano do Reino da Terra. Sua expressão mudou para raiva. Ele não queria acabar com a guerra. Ele queria se beneficiar dela. Milhares de nossos homens foram mortos por suas mãos.
Ele disse que não descansará até que destrua toda a nação. Ela caiu de joelhos, as lágrimas escorrendo mais. Isso é tão engraçado. Do jeito que estou agindo, eu preciso de uma recompensa por isso. Olhe para os rostos burros deles. Não rir me faz chorar mais. Quem você quer dizer com o rei da terra? Disse Aang, hesitante. Haru é um bom homem. Todos o amam. Além disso, não há lógica por trás do que você disse. Ah, é mesmo? Ela olhou para Aang. Por um segundo, ela quase revelou sua verdadeira face. Ela gritou. Você não tem ideia do que ele é capaz. De um exército de milhares, ele os encurralou com sua dobra de lava. Nossos tanques se transformaram em enormes ventiladores que cortaram os soldados em pedaços. Você sabe o que mais ele pode fazer? Ele pode criar um meteoro colossal no céu que explode. O título dele é Haru, o Centenário. Lá no início, ele matou 120 soldados sozinho. E as casualidades têm aumentado desde então. Ele não é um homem em quem você pode confiar. Primeiro, ele se tornou um príncipe de Omashu. E por último, ele está se tornando o rei supremo. Você acha que a ambição dele pararia por aqui? Ele reivindicaria a Nação do Fogo também. É por isso que estou implorando para você restaurar o equilíbrio. Azula rastejou até o chão e colocou as mãos no ombro do Avatar, levantando seu rosto choroso. O Avatar não parecia acreditar nela. Ele estava em negação, o que significava que ela plantou a ideia profundamente em sua mente. Claro, Azula havia mencionado apenas os detalhes que Aang poderia confirmar. Ela mencionou que ele havia matado mais de 100 soldados. Ela não mencionou que ele queria matar sua vila. Aang, não acredite nela. A dobradora de água disse, empurrando Azula para longe. Ela está apenas tentando te manipular. Você viu Haru pessoalmente. Ela sacudiu os ombros de Aang. Você sabe como ele te ensinou tão bem. Se ele fosse um tirano, ele teria aproveitado a chance para te matar. Não há como ele permitir que alguém como você cresça, muito menos te ensinar. Você não sabe de nada. Ele está cego pela raiva, gritou Azula. Calha a boca, Sokka gritou para Azula. Você levou os pais do cara para sua prisão por um longo tempo. Ele e sua mãe tiveram que trabalhar para pagar impostos altíssimos. Claro, ele odiaria vocês. O que você espera? Ele se curvando de joelhos e beijando seu dedão porque você compartilhou suas tecnologias. Eu não acho que você foi informada disso. Mas ninguém pediu seus avanços. Volte para sua nação e enfie essa tecnologia no seu rabo. Sokka disse. Ele não era jovem nem a garota. Mas o Avatar era diferente. Por mais que Azula desejasse matar Sokka, ela não o fez. Só para você saber, eu poderia ter matado você, mas eu escolhi não fazê-lo. Eu aconselho você a verificar minhas palavras. Pergunte sobre o quão cruel ele é. Ela apontou os dedos para o céu. Um enorme raio deixou seus dedos, atravessando o céu. A gangue olhou para cima, de queixo caído. De qualquer forma, parece que o Avatar não é bom em restaurar o equilíbrio. Devemos apenas lutar pela liberdade de nossos cidadãos. A propósito, você não sabe disso, mas seu chamado herói Haru está usando nosso povo como escravos e escudos humanos para as paredes. Azula disse, levantando-se. Ela deu as costas para eles e voltou. Todos recuem. Mai e Ty vamos. O momento que desperdiçamos com o Avatar de cabeça de bloco é um momento que nossos pobres cidadãos presos estão sofrendo. Vamos libertá-los. Assim que ela e suas amigas se afastaram, Mai murmurou com uma expressão sem vida. Uau! Do jeito que você chorou, até eu acreditei que nós somos os mocinhos. Ah, por favor. O rosto de Azula mudou em pouco tempo. Não há muito bom e mal. Tem certeza? Ty começou a andar nas mãos. O circo é bom, e aqueles que torturam animais são maus. Azula soltou um longo suspiro, não querendo entrar em confronto com a macaca Ty. Apenas supere isso. Eu não tenho certeza da minha capacidade de lidar com o Avatar e Haru. Mesmo que ele não mate Haru, ele pensaria que suas razões e métodos estão errados. Sabe, o Avatar parece ser estúpido o suficiente para tentar fazer algo como: "Oh, Haru, você tem que parar. A vingança não vai te fazer feliz. Pessoas estúpidas como ele são piadas no meio da guerra. Elas são o que te mantém lendo história. Sua garota bastarda. Cuidado com a língua, Mai." Azula suspirou. Eu preciso beber água. Caramba! Conter o riso me deixou com a garganta coçando. Eu não acredito em você. Haru é o homem mais gentil do mundo. Você é uma grande mentirosa. Veio uma voz alta de um garoto de 12 anos. Azula virou a cabeça. Aang estava em seu bisão voador, indo embora. Não acredite nele. Ele te enganou como todos os outros no reino da terra. Não veja o que ele te disse. Veja o que ele fez. Ela virou o rosto para que ele não pudesse vê-la. Ela riu. O pobre garoto está em negação. Ela sabia disso porque havia praticado manipulação contra seu irmão. Agora era a hora de Azula perseguir Haru. Se ele estiver realmente indo para a Nação do Fogo, então ele dará um grande golpe em seus exércitos. Ela também não podia perder uma chance tão grande de que ele estivesse em um local sem terra. Capítulo 75. Depois de tomar um chá com Iroh, que estava indo para o Reino da Terra para perseguir o Avatar com seu sobrinho, era a hora de Haru partir. Como isso pôde acontecer? Zuko disse enquanto finalmente se libertava de suas algemas. Ele caminhou até Haru e disse: "Qual é o seu problema? Qual é o seu problema?" Haru respondeu com o mesmo tom: "Você não consegue desfrutar de uma xícara de chá?" Iroh sorriu. "Ho, aprenda, meu sobrinho. O chá é a melhor maneira de resolver problemas." "Eu não acredito nisso."
Zuko parecia ter desistido da lógica. De qualquer forma, meu trabalho é capturar o Avatar. Eu não me importo se o Rei da Terra está aqui. Ele então se virou e entrou na cabine. Então, você está indo para a Nação do Fogo? Iroh perguntou. Não querendo lhe dizer a verdade, Haru sorriu maliciosamente e disse. Não, na verdade não. Eu estou aqui para treinar contra os monstros marinhos. Não é à toa que você está ficando forte. Iroh disse. Apenas certifique-se de que você não morra. Eu vou manter isso em mente. Haru caminhou até a beira do navio. Agora devemos partir daqui. Espere. O quê? Leve este bully com você. Ele o ajudará a acalmar sua mente. Obrigado, General Iroh. Apenas me chame de tio Iroh. Claro, tio Iroh. Haru pegou a xícara de chá do sorridente Iroh. O resto da tripulação do navio estava olhando para eles com os olhos arregalados. Era certamente difícil de acreditar que um guerreiro cruel como Haru os havia poupado, e até mesmo tomado chá com eles no navio. O que eles não sabem é que Haru só mata porque ele precisa. Agora, ele estava indo para a nação deles para acabar com esta guerra sangrenta. Ele também estava cansado desta guerra. Tudo que ele queria era passar tempo com sua família, tempo de qualidade. Soltando um longo suspiro, Haru pulou em direção ao seu barco. Iroh se virou para a tripulação e disse. Sigam em outra direção. Deixem-no passar. Não deveríamos relatar isso? O que devemos relatar? Um pequeno barco pescando neste vasto mar antes de voltar para casa. Haru ignorou as vozes de Iroh e de um de seus tripulantes. Ele passou por eles. Ele deitou na cama e serviu um pouco de chá para si mesmo. Por mais que ele não quisesse admitir, o chá de Iroh era lendário. Ele valia sua reputação, pois dava um pequeno clímax mental. Essa coisa é boa. Tenho certeza de que ele encontrou alguma erva alucinógena para adicionar ao seu chá. Haru pensou, antes de olhar ao redor. Atualmente, ele estava longe do navio de Iroh, que desapareceu no horizonte. Kyoshi não estava aqui. Ela aproveitou o tempo em que ele e seu aliado conversaram para ir e espionar o acampamento de Azula. Kyoshi era a melhor espiã que se poderia ter. Ela é um espírito. Nada poderia impedi-la de ir a qualquer lugar, e ninguém poderia sequer vê-la. Espere, apenas Iroh viu. De qualquer forma, parecia que Kyoshi não o permitiria espionar Azula. Ele podia entender as razões dela. Ela o pegou quase espionando Azula trocando de roupa. Haru balançou a cabeça com aquela memória assustadora. Ele felizmente tinha uma boa razão para entrar naquele lugar. Que pena que eu não a vi nua. Bem, eu posso, depois de fazer do pai dela meu fantoche. Haru colocou uma perna sobre a outra e olhou para as nuvens. O que você está pensando? Espero que você não esteja pensando em espionar alguma garota trocando de roupa. Por que eu faria isso? Haru disse, não parecendo estar ciente da existência atrás dele. Eu sou o rei da terra. Eu posso pedir a todo o reino para tirar a roupa se eu quiser. Eu estou com medo de que você se transforme em um tirano. Kyoshi, que estava atrás dele, suspirou. Então, o que você tem? Haru perguntou. Nada demais. Ela sentou-se ao lado dele antes de deitar na cama. A princesa da Nação do Fogo e sua tripulação descobriram você. Eles também manipularam o Avatar, e estão indo em direção à sua localização. Parece que eles começaram a se mover quando tivemos intimidades na noite passada. Eles não estão muito longe de nos alcançar, dado o quão superiores são seus motores. Lembre-me novamente quantos navios eles têm. Haru sentou-se. Sua expressão mudou para séria. Cerca de 8 ou 9. Ela respondeu. Eu os teria afundado para você, mas você sabe, eu não posso possuir Aang. Não importa. Ele disse, diminuindo um pouco seu barco. Eu não gosto de ser perseguido, então eu vou parar para eles. Tem certeza? Uma batalha no mar não é como uma na terra. Eles têm uma vantagem sobre você mesmo com sua gravidade. Eu aconselharia você a se apressar e não desperdiçar tempo ou energia desnecessária. Eu não tenho certeza sobre isso. Haru estalou o pescoço. Eu não sou uma presa, Kyoshi, eu sou o caçador. Mas você é minha presa quando está na cama, Kyoshi disse. Haru virou o rosto, sentindo um pouco de calor em suas bochechas. Ele respondeu. Só porque você assume o comando não significa que é meu caminho de luta. Eu estou apenas dizendo que você não precisa desperdiçar sua energia. Eu sou um dobrador de terra. Dobradores de terra não são fáceis de influenciar. Mesmo que saibamos as consequências de nossas ações, nós lutamos. Há um pequeno fato que a maioria dos dobradores sabe. Quando seus personagens não combinam com sua dobra, eles se tornarão mais fracos. Aconteceu com Zuko quando ele perdeu sua motivação para capturar o Avatar. Foi seu fogo interior, que ele havia perdido na outra linha do tempo. Kyoshi suspirou. Eu não o culpo. A terra não era meu melhor elemento até agora. Agora vamos pegar a vadia. Estapei ela até ela gritar. Haru moveu a cabeça para Kyoshi, que estava estalando os punhos. No horizonte, um grupo de navios de guerra apareceu. A fumaça que eles soltaram alcançou o céu, criando nuvens escuras. O sol estava se pondo, e Haru estava sentado em posição de lótus no topo de sua cama. Ele podia sentir os navios atrás dele se aproximando através do metal. Era a hora de ele enfrentar a famosa princesa da Nação do Fogo, sem metal, a não ser a armadura comprimida sob suas roupas. Levantando-se ligeiramente, ele se virou e olhou para os navios. No topo de um deles estava uma mulher bonita que parecia 2 anos mais jovem que ele, e ela era pequena. Ao lado dela estavam suas amigas. Haru não se importava se elas eram bonitas ou não. Elas ainda eram suas inimigas. Se elas agissem como um obstáculo, que assim fosse.
Elas seriam reféns maravilhosas para eu chegar ao palácio, Haru murmurou, coçando levemente a orelha. Claro, Kiyoshi disse. Eu agora comecei a entender que o estilo de dobra desempenha um papel no poder deles. Vá em frente. Haru assentiu. Se ele recuasse de uma batalha, ele só ficaria mais fraco. Ele se veria como um covarde. É tudo sobre a autoimagem, que está no subconsciente, que a criou a partir de suas ações. Muito bem. Quem temos aqui? A voz de Azula ecoou enquanto os navios cercavam o barco de Haru. Importa-se de se apresentar para nós? Oh, eu? Ele apontou para si mesmo. Eu sou apenas alguém que está indo para a Nação do Fogo para acabar com a guerra com as próprias mãos. Como eu esperava de você. Azula bufou e estreitou a sobrancelha. Você é rude e não tem modos. Seu típico bárbaro do Reino da Terra. Com licença. Haru colocou as mãos atrás das costas. É o Reino da Terra dos Estados Unidos agora. Temos grandes muros que foram construídos para impedir que vadias entrem em nosso país. Vadias, ela estalou a língua. Essa é a sua imagem em relação às mulheres? Quem te machucou? Ela se parecia com você. Alguma vagabunda da Nação do Fogo, Haru respondeu. A bunda dela estava tão apertada que me machucou. Anote isso. Disse um capitão de outro navio. Eu preciso contar isso para minha esposa vadia. Respirando fundo, Azula exalou e disse. Ok, essa batalha de insultos está ficando infantil. Vamos ver o quão especial você é, Haru. Capítulo 76. Respirando fundo, Azula exalou e disse. Ok, essa batalha de insultos está ficando infantil. Vamos ver o quão especial você é, Haru. Especial é uma palavra usada para pessoas com a mente fodida como você, princesa. Haru deu de ombros antes de correr no lugar, olhando para os 9 navios que o cercavam. Azula seria sua refém, ele determinou. Talvez, depois de controlar o Senhor do Fogo, ela carregaria seu filho, que governaria a Nação do Fogo sob Haru. Era um pensamento extremo. Mas a guerra não tinha lugar para pensamentos covardes. Esta não é uma guerra ideológica. Aqui, você luta para sobreviver. É assim que o povo da Nação da Terra via a guerra. Azula, estalando a língua, levantou a mão e a abaixou. Um dos navios atrás dele atirou um grande dardo de besta nele. Não era tão grande quanto os que eram destinados a Omashu. Era de cerca de 1 a 2 metros. Haru girou em seu lugar. Embora o dardo fosse rápido, ele era mais rápido. Quando ele terminou seu giro, o dardo se dirigiu a outro navio, perfurando-o. Outros 2 dardos avançaram contra ele de outros navios. Como eram feitos de metal, eles eram suas armas. Haru os dobrou e moveu as mãos no ar. Os dardos giraram ao redor dele enquanto mudavam sua forma. Eles se combinaram em uma lança menor, mas mais pesada que se dirigiu a outro navio. Era cegamente rápida. Quando atingiu um navio, perfurou suas defesas metálicas, fazendo com que ele perdesse o equilíbrio e afundasse. Vendo como ele afundou, Haru teve uma boa ideia. Todo navio deve ter uma âncora. Isso economizaria sua energia de dobrar o metal. Assim que Haru estava prestes a dobrar o metal, muitos fluxos de fogo se dirigiram a ele. Ele cruzou os braços em defesa, protegendo o rosto. Embora ele tenha se esquivado, havia muitos dobradores de fogo nos navios. E eles sabiam como encurralá-lo. Menos 10 de saúde, a menos 30 de saúde. Ele se agachou e pulou. O poder de seu pulo fez seu navio afundar. Quando todos levantaram a cabeça, ele descruzou os braços e os acenou para baixo. E eu aqui pensando em economizar minha energia. Afinal, a dobra de gravidade estava consumindo. De sua armadura e sob suas mangas, 2 grandes lanças se dirigiram aos navios ao lado de Azula, que e sua tripulação arregalaram os olhos. As lanças tinham cerca de 4 metros de comprimento. Elas foram criadas a partir da armadura comprimida sob as roupas de Haru. Os navios afundaram em pouco tempo. Abaixo de Haru, um pedaço de metal apareceu. Ele pisou nele e ele pulou, aterrissando em um dos 3 navios restantes. Ele olhou para Azula, que estava na frente dele. Mande ele para o ciclo de reencarnação. Ela disse. Soldados de todos os navios pularam para o outro, indo em direção a Haru. Eles tomaram suas posturas de dobra de fogo. Haru, agora que estava sem sua armadura, deu um tapinha no ombro. Ele estava menos pesado do que antes. Sem terra ou metal para dobrar, ele é apenas um fraco. Mencionou algum capitão. Seus pobres coitados. Deixe-me perguntar, o que vocês estão vestindo? Haru disse com uma voz preguiçosa enquanto se sentava. Ele não se moveu muito. Ele fechou os olhos e os abriu violentamente. Houve uma onda que empurrou todos os soldados da Nação do Fogo para cair. Haru não parou por aqui. Ele estendeu as mãos e apontou para eles. Ele fechou as palmas e formou um punho, comprimindo as armaduras dos soldados, fazendo-os engasgar. Princesa, ajuda. Ela não pode ajudar você. Assim que Haru estava prestes a afundar o navio dela, ela pulou no ar e apontou os dedos para ele. Faíscas azuis de raio dançaram ao redor dela. Sua visão se encheu de azul e um raio se dirigiu a ele. Era tão rápido quanto um raio e impossível de desviar. Haru tentou usar a habilidade de descarga elétrica, que transferiria eletricidade para a Terra. No entanto, ele não estava parado na Terra. Menos 300 de saúde, ele perdeu 1 de 4 de sua saúde e caiu para trás. Haru sentiu um pouco de dormência, mas ele não estava morto. Ele não estava muito ferido. Vou fingir que estou morto. Ele pensou enquanto não se movia. Minhas pobres bolas, elas doem. Você o matou? Perguntou um soldado a Azula. Parece que sim. Felizmente você o fez.
Olha, nossos soldados, as armaduras ainda estão os sufocando. Nós não podemos salvá-los? Droga, eu não posso. Eles estão morrendo. Os soldados tentaram salvar aqueles que tiveram sua armadura comprimida. Bem, ele não está muito morto, Azula disse. Eu me certifiquei de eletrocutá-lo com poder suficiente para nocauteá-lo. Eu poderia ter ido por um período mais longo, mas onde está a graça nisso? Ela caminhou preguiçosamente. Ela sorriu maldosamente. A verdadeira graça é quando eu piso nele enquanto o amarro. Ele imploraria por misericórdia quando eu estapeasse o rosto dele, e ele teria que dizer que eu sou a maior de todos os tempos. Mike, pare de pensar em safadezas. Elas não são saudáveis. Haru pensou enquanto fingia estar morto, deixando Azula e todos de seu navio se aproximarem dele. Para distrair sua mente, ele abriu a tela do sistema. Afinidades. Sabedoria, 125. Físico, 42. Agilidade, 22, mais 11. Pontos de afinidade, 21. Pontos de habilidade, 11. Haru já era super forte. O poder que ele tinha e a sabedoria eram suficientes para colocá-lo no topo da lista dos dobradores de terra. A agilidade no passado não tinha sido tão útil para ele, mas era essencial agora que ele é um dobrador de lava. Seria engraçado se eu aumentasse minha agilidade? Eu sou louco o suficiente para fazer isso. Além disso, é a melhor afinidade para minha dança de hipnose. Afinidades. Sabedoria, 125. Físico, 42. Agilidade, 43, mais 20. Pontos de afinidade, 0. Pontos de habilidade, 11. Com seus sapatos, ele tinha um total de 63 pontos de agilidade. Essa é uma boa ideia, princesa. Haru abriu os olhos agora que todos entraram no navio. Vendo que ele estava acordado de seu raio como se isso não o tivesse prejudicado, Azula ficou chocada. O mesmo aconteceu com os soldados e todos. Ele sorriu maliciosamente para ela e disse: Eu não me importo com seus fetiches. TY bloqueie o Chi dele. Azula gritou e a garota ao lado dela disparou a uma velocidade ofuscante. Sua figura era como um borrão para um olho destreinado. Azula rapidamente tirou sua armadura do corpo. Pela primeira vez em sua vida, Haru encontrou alguém que é mais rápida que Suki. Ela pulou alto, saltando facilmente. 4 metros, ela fez mais no cânone. Ela virou e aterrissou atrás de Haru. Normalmente, quando alguém encontra TY, eles provavelmente levantariam a cabeça para procurá-la. Mas Haru era diferente, pois ele não precisava de seus olhos. Quando TY aterrissou, ele se virou rapidamente para ela. Ela começou a picar com os dedos. Haru teve uma ideia quando viu seus movimentos rápidos. Tão lenta. Ele notou a direção em que seus dedos estavam se movendo. Ele empurrou as mãos dela para o lado com as palmas, redirecionando-as. Eu vejo. Ela atinge esses pontos atuais. TY parecia estar frustrada. Ela virou, tentando acertar um chute em sua cabeça. Mas Haru desviou. Naquele momento, ela tentou picar suas pernas, mas foi uma tentativa inútil. Sentindo Azula atrás dele pronta para carregar outro ataque de raio, ele estendeu as mãos em direção a TY. Ele dobrou o braço dela nas costas, e ele usou a outra mão para levantá-la pelo pescoço. Virando, ele enfrentou Azula enquanto levantava a pequena TY do chão. Como parte da Nação do Fogo, você deve saber pelo que eu sou famoso. Escudos humanos, Azula rosnou. Ela dirigiu os dedos para o céu, e ela liberou o raio. Isso mesmo. Escute aqui, seu covarde que se esconde atrás de mulheres, Azula rosnou para ele. Seja um homem e me enfrente de igual para igual. Você me dizendo que é homem? Haru riu. Tão engraçado. Ele então olhou para ela diretamente nos olhos e disse: Vá para a cozinha, mulher. Sim, e eu vou adicionar um pouco de farinha à sua masculinidade. Ah, espere, você não tem isso. Haru apontou a mão para ela. Eu não estou usando metal em primeiro lugar. O que você vai dobrar? Ela colocou a mão atrás das costas, e ela apontou com o dedo para sua amiga alta e pálida. Você pode não usá-lo, mas outros estão. Os outros soldados se viram voando na direção de Azula, que pulou e virou entre seus corpos. TY, aproveitando esta chance, chutou atrás do rosto de Haru. A menos 5 de saúde? É menos 12 de saúde? Você é rápida, mas não é forte, Haru observou, não parecendo estar afetado pela tentativa dela. Me dê mais um chute e seu lindo rosto se tornará uma memória do passado. TY começou a tremer enquanto abria os olhos. Ela parecia levar a ameaça de Haru muito a sério. Desculpe, eu estou apenas fazendo meu trabalho. Haru estava de olho em todos no navio enquanto caçava Azula, que era tão ágil para ser pega. Enquanto isso, a garota gótica apareceu atrás dele. Ela alcançou seu peito, pegou um monte de agulhas e as atirou nele. Elas eram muito rápidas e precisas. Haru, usando a dobra com sentido, fez as agulhas se comprimirem. Então, assim que ele impulsionou os quadris para trás, a pilha de metal se dirigiu a Mai, envolvendo sua cintura e mãos e acorrentando a beira do navio. Pegando a armadura de um soldado morto, ele a fez envolver TY e acorrentar. Os soldados que estavam se movendo em direção a Azula todos caíram. Sobrou você, princesa. Oh, não fique arrogante. Azula cerrou os punhos, fogo azul cercando-os. Isso significa que eu não terei que me segurar quando eu te queimar. Capítulo 77. Com todos derrotados, restava apenas Azula. Haru sorriu. Ela estava tão confiante em derrubá-lo, e com sua própria habilidade. Bem, para ser honesto, aquele raio dela poderia matá-lo. Foi realmente chocante quando ele ouviu que ela se conteve no primeiro tiro.
Com fogo azul cercando suas mãos, ela se agachou, tomando sua postura. Vendo um grande fluxo de fogo prestes a atingi-lo, Haru não teve escolha a não ser desviar. Aquele fogo dela era tão quente que ele podia sentir a temperatura aumentando a tal distância. Haru ficou chocado quando se viu parado na beira do navio. Ele tinha acabado de pular para trás do outro lado. Eu sou muito rápido. É como 20 vezes a velocidade normal do ser humano. Ele olhou para a corrente. Azula não parecia ter percebido o que aconteceu ainda. Quando o fogo desapareceu, ela olhou para frente inexpressivamente. Já virou cinzas, ela ergueu as sobrancelhas. Mas eu não sinto o cheiro de ninguém. Quando ela levantou a cabeça, ela encontrou Haru sentado na borda. Ele olhou nos olhos dela e sorriu. Já acabou? Pare de zombar de mim. Azula uniu os dedos e cortou. Um arco de fogo voou em sua direção. Era tão afiado que podia cortar um humano ao meio. Aconteceu no cânone. Azula cortou uma casa com seu fogo. Haru estendeu a mão para a esquerda. As armaduras de metal se transformaram em caroços que flutuaram ao lado dele. Eles absorveram o fogo, antes de se transformarem em 5 espadas giratórias. Haru controlou o tamanho delas para se tornarem de 2 metros de comprimento. Elas começaram a girar a uma velocidade constante. Levantando-se, ele caminhou até a princesa. Ela olhou para as espadas, de alguma forma confusa. Pelo olhar em seu rosto, Haru podia dizer que ela estava pensando em uma maneira de quebrar suas defesas. Técnica não tão ruim, Kyoshi murmurou enquanto aparecia atrás de Azula. Estou confusa sobre como você está fazendo isso girar. Eu só fiz isso quando ativei o estado Avatar. Eu apenas treino até conseguir fazê-lo subconscientemente. Haru se aproximou de Azula. As espadas estavam a cerca de 30 centímetros dela. Haru aumentou a velocidade delas ao máximo. As espadas começaram a girar cada vez mais rápido. Elas eram como um borrão. Azula recuou, ela não parecia pensar em correr para o lado. Ela chegou perto da cabine. Naquele momento, ela testemunhou o poder das espadas enquanto elas cortavam a cabine facilmente e de forma limpa, e elas ainda giravam. Não é tão ensinado, Haru disse quando ela estava na borda. Tola. Azula apontou os punhos para baixo. 2 chamas a jato azuis comprimidas apareceram atrás de suas mãos, e elas a impulsionaram voando alto. Enquanto ela virava acima dele, ela disparou alguns fluxos de fogo explosivos, dos quais Haru teve que desviar enquanto dobrava as espadas em sua direção. Azula conseguiu desviar deles controlando seu corpo com fogo. Haru poderia matá-la simplesmente agarrando uma espada. Ele era muito rápido comparado a ela. Mas isso arruinaria sua chance de usá-la como refém. Sabe, isso está demorando muito e você está brincando. Deixe-me terminar isso. Kyoshi suspirou. Quando Azula aterrissou em seus pés, ela apontou os dedos para Haru, pronta para disparar raios. O corpo espiritual de Kyoshi entrou no corpo físico de Azula. Mas naquele momento seu corpo começou a se contorcer. O que você está fazendo comigo? Azula disse, sentindo que não tinha controle sobre seu corpo. Haru soltou um suspiro. Quando foi a última vez que você teve um período de crescimento? A maioria dos humanos, quando possuídos por espíritos, expressa mudanças em sua forma física. Se você fosse possuído por um espírito que se parece com uma árvore, partes do seu corpo se transformariam em uma árvore. Como Kyoshi era humana em primeiro lugar, Azula não expressaria tais mudanças. Abaixou a cabeça para o peito, Azula arregalou os olhos. Seus seios de tamanho decente começaram a crescer para se tornarem grandes. Ela cresceu um pé inteiro. Suas coxas começaram a se preencher. Suas roupas começaram a se despedaçar. Ela não parecia uma garota de 14 anos. Ela manteve sua aparência jovem, mas seu corpo era o suficiente para Haru chamá-la de mamãe. O suficiente para gerar 10 filhos que governarão a Nação do Fogo. Eles são maiores que os meus, gritou Ty do outro lado. E o corpo dela é mais longo que o de Mai. Eu desisto desta vida. Mai soltou um suspiro. Que merda, Haru murmurou piscando 2 vezes. Você vai acorrentá-la, ou quê? Do corpo de Azula, o rosto de Kyoshi apareceu. Ela olhou para o Haru atordoado. Você aproveita esta chance para acabar com esta batalha. Oh, certo. Haru acenou com as mãos. O metal envolveu Azula e aprendeu a vela. Kyoshi saiu do corpo de Azula e murmurou. Essa garota tem um corpo bagunçado. Vendo a mudança de Azula, Haru pensou no que poderia acontecer naquela noite, quando Kyoshi apareceu e ele aceitou a oferta para ela possuí-lo. Merda, eu quase me transformei em uma garota com uma cobra. Quando o espírito de Kyoshi se aproximou de Haru, ele deu alguns passos para longe dela. Relaxe, Kyoshi disse. Eu gosto de você do jeito que você é. Vamos torcer para que você mantenha isso assim. Com quem você está falando? Pare de agir como um louco. Azula gritou. Conserte meu corpo. Remova esses peitos grandes e repugnantes. E por que todo mundo ficou menor? Haru apontou a mão para ela. Um pedaço de metal envolveu a boca dela, silenciando-a. Ele se virou para Kyoshi e disse. Então, basicamente ela é uma quimera entre você e ela. Pode-se dizer, Kyoshi disse. Então o que você vai fazer com essas pessoas? Elas vão morrer de qualquer maneira. Vou deixar alguns reféns caso eu chegue à Nação do Fogo e encontre resistência no meu caminho para o palácio. Se tudo falhar, eu destruirei o palácio com um meteoro. Haru moveu as mãos, fazendo os soldados voarem para os outros 2 navios. A propósito, Azula. Se você alguma vez pensou que tinha uma chance, lembre-se. Eu poderia ter feito isso. Haru apontou para eles e acenou com as mãos para baixo.
A gravidade aumentou sob os navios, fazendo-os afundar como se estivessem caindo. Azula arregalou os olhos. O mesmo aconteceu com as garotas restantes enquanto elas viam os navios afundando. Haru bateu as mãos e se virou para elas, sorrindo. Ele caminhou até a outra borda, onde estava seu barco, e pegou suas coisas, incluindo o chá que Hiro lhe deu. Quando ele começou a beber o chá novamente, a saúde que ele havia perdido foi restaurada. Haru voltou para o navio de Azula. Ele pegou uma bússola e apontou na direção da Nação do Fogo. O motor de metal no navio começou a se mover sem uma fonte de energia, funcionando apenas com os poderes de dobra de Haru. Haru se virou para as garotas. Mai não parecia se importar de ter sido feita refém. T.Y. Lee, por outro lado, estava olhando para o corpo de Azula antes de olhar para o dela, comparando. Azula, a princesa psicopata que era conhecida por seus jogos mentais, olhou para Haru com olhares que poderiam matar. Felizmente, ele havia calado a boca dela. Mas ele tinha que admitir, suas roupas despedaçadas e seu novo corpo pareciam impressionantes. Ele então se virou para Kyoshi e disse: "Não se preocupe, eu prefiro a mãe de todas as omeletes. Você se importa se eles pensarem que você é louco?" Kyoshi perguntou a Haru. "Deixe-os pensar o que quiserem. Eles são apenas reféns." Haru pegou uma cadeira e colocou uma perna sobre a outra. Capítulo 78. Antes de Azula tentar perseguir Haru, ela havia escrito um relatório para seu pai e os generais. Dizia que ela suspeitava da direção que o Rei da Terra estava tomando. Ela havia dito que tentaria lidar com ele. Ozai estava lendo o relatório enquanto estava em seu barco. Como esperado, Azula era uma garota perspicaz e inteligente por perseguir Haru enquanto ele estava no mar. No entanto, não havia garantia de que ela venceria. Ela pode ser forte, inteligente e talentosa. No entanto, ela ainda era apenas uma garotinha de 14 anos. As mentes criativas das crianças não podem vencer a guerra. Ozai, por outro lado, havia estado no campo de batalha e sabia como a batalha funcionava. O Rei da Terra era uma pessoa muito poderosa e batalhas diretas não funcionavam com ele. Na melhor das hipóteses, seria certo direcioná-lo para um local para que nem mesmo o Avatar sobrevivesse lutando lá. Quanto à sua filha, ele não se importava em sacrificá-la por seu objetivo. Ele havia sacrificado seu filho, pai e irmão. Ele não se importava em perder sua amada filha pelo bem maior. Haru estava com uma perna sobre a outra. Fazia 2 dias desde sua batalha contra as tropas da Nação do Fogo. Ele estava segurando um pedaço de espelho e olhou para seu reflexo. Ele notou que estava com um bigode crescendo. Não parecia nada bom. Então ele estava tentando raspá-lo. "Comida, por favor", gritou uma voz feminina. Pertencia à acorrentada T.Y. Lee. Haru moveu a mão em direção a ela. Ele franziu a testa. Uma das desvantagens de ter reféns era ter que lidar com suas necessidades físicas. E com isso, ele queria dizer fazer xixi e fazer cocô. Geralmente, ele apenas usaria sua dobra de metal para fazê-los flutuar sobre o mar e os colocaria para baixo. Assim que terminassem, ele os puxaria de volta para o navio. Azula tinha sido a que se sentiu mais humilhada das 3. Ela não tinha comido nesses dias e apenas bebia água. Mas ainda assim, fazer Haru fazê-la flutuar no ar e sacudi-la para fazer xixi, a fez chorar. "Essa merda pode parar logo?" Azula murmurou, já que sua boca estava livre agora. "Você pode me matar e acabar comigo? Melhor ainda, me jogue para os monstros marinhos." "Não", Haru murmurou, seu dedo traçando a superfície do navio. "Eu admito. Eu cometi um erro pensando que eu iria te humilhar. Eu tenho apenas 14 anos. A culpa é do seu pai por te enviar atrás de mim. Não mencione sua idade como se o reino da terra fossem as pessoas boas." Haru disse com uma voz sem vida. "Você deveria ter ficado na sua nação." Azula arregalou os olhos. "Ei, isso é tortura, sabia? Quem é para ser um psicopata? Eu, não você." Apoiando-se nas costas, Haru estendeu a mão para o lado e pegou alguns lanches. Ele começou a comer alguns biscoitos na frente dos reféns. "Sabe, eu não me importaria se você quisesse comer. Guarde para você." Azula virou a cabeça. T.Y. lhe assentiu, e Mai disse: "Eu não me importo." Criando pratos de metal, ele colocou a comida neles, e a fez flutuar enquanto comia. Ele não precisava mover o corpo para dobrá-lo. Enquanto alimentava os reféns, ele estava treinando. Ele estava treinando intensamente, mesmo ao alimentar as pessoas. "Minha vida é treinamento consistente. Mesmo se eu alcançar a paz, eu nunca pararia de treinar. Seria uma pena se eu não conhecesse meus limites." "Como você está fazendo isso?" Azula perguntou enquanto olhava para os pratos. "Quer comer ou não?" Ele disse. A princesa do fogo parecia querer saber como dobrar com sua mente. Haru sabia o quão talentosa ela era. Ela era um monstro. Não havia como ele ensinar isso a ela. Só um. Haru fez um biscoito flutuar em direção a ela, e ela o recebeu, mastigando entre os dentes. "Então, quanto tempo ainda temos para chegar?" Haru perguntou. A mastigação de Mai e Azula ficou mais alta. T.Y. lhe respondeu. "Cerca de 2 dias nesta velocidade." "Eu vejo. Então eu não terei muito tempo para lidar com o Senhor do Fogo." Haru disse. "O que você quer fazer com meu pai?" Azula fez essa pergunta essencial pela primeira vez. Haru olhou para ela e examinou seu corpo. Ele riu. Vendo que ele estava olhando para ela, ela estreitou as sobrancelhas. "Há algo engraçado no meu corpo? Não olhe para ele." Ela sibilou. "Não. Quanto ao seu pai, eu vou oferecer a ele a paz." "Ha ha ha." Azula não conseguiu conter o riso. Ela olhou para Haru e disse. "Você é realmente uma pessoa estranha."
Quem disse? Ty murmurou. Azula se virou para ela e sibilou, e Ty desviou o olhar. Um dia depois, o sol nasceu. As garotas estavam dormindo, e Haru estava acordado em uma pose de meditação. Ele estava examinando o caminho à sua frente em sua forma espiritual. Ele encontrou uma pequena frota indo em sua direção. Parecia que eles estavam esperando que ele chegasse. Alguém estava lendo um decreto real do Senhor do Fogo. Haru presumiu que era a obra de Azula. Antes de lutar, ela deve ter declarado que estaria atrás de Haru. Para enviar tal frota em seu caminho, pareceria que Ozai sabia sobre o fracasso de Azula. Mas isso seria impossível, já que ninguém havia sobrado para relatar a derrota da princesa. A única explicação lógica era que o Senhor do Fogo acreditava que Azula falharia. O pai dela é uma pessoa fodida. Ele não apenas enviou a filha, mas também a enviou sem fé nela. Ele estava apenas usando o A para lutar contra um monstro como eu. Haru acordou de sua posição de meditação. Ele olhou para Azula e o resto das garotas. Elas estavam dormindo. Azula tentou nos últimos dias esperar por ele até que ele dormisse para que ela pudesse escapar. Infelizmente para ela e as outras garotas, Haru não era a pessoa que precisava dormir. Isso as frustrou e foi engraçado. Haru as fez acordar. Elas começaram a piscar, irritadas por não terem descansado o suficiente. Tudo bem. Boas notícias, garotas. Zumbando, Haru esticou os braços. Há uma frota que está vindo em minha direção, e vocês vão cumprir seus papéis. Azula pela primeira vez sorriu, mas ela não disse nada. Que pena. Mas soltou um longo suspiro. Eu vou ter que lidar com meu irmãozinho chorão agora. Eu posso voltar para o circo. Ty lhe disse. Parece que é a primeira vez de vocês como reféns. Vocês são muito otimistas. Zombando, Haru caminhou até a borda. No horizonte, uma frota de navios apareceu. Havia tantos deles que era questionável se Haru seria capaz de derrotá-los sem terra. Se eles estivessem em terra, o dobrador de terra simplesmente jogaria meteoros sobre eles. Bem, ele ainda tinha 3 reféns. 2 eram filhas de um governador e do Senhor do Fogo. Vocês serão minhas cartas para encontrar o papai de vocês. Haru foi para a beira do navio, de frente para os navios que estavam se aproximando. Capítulo 79. Escute, seu verme do reino da terra, Azula falou quando Haru se levantou e sorriu para os navios. Por mais que ela desejasse chutar a bunda dele, ela sabia que as tropas de sua nação estavam em perigo. Ela sabia do poder que ele possuía, que poderia destruir seus navios. Haru se virou para ela e sorriu. Pelo amor do espírito, seu sorriso calmo e tranquilo a irritava mais do que qualquer coisa. É o reino da terra unificado, Haru respondeu. Tanto faz. Azula revirou os olhos. Escute. Podemos chegar a um acordo. Não há necessidade de levar as coisas longe demais. Você provou que é mais poderoso do que nós. Por mais que eu odeie admitir, vencer a guerra não é nada para você. Eu posso convencer meu pai a tirar nossas tropas, pacificamente de suas terras. Eu posso jurar pela minha cabeça que ele aceitaria sua oferta imediatamente. Por mais humilhante que fosse dizer isso, Azula sabia que era a única opção deles. Afinal, se eles conseguissem retirar seus soldados, eles venceriam. Com a chegada do cometa de Sozin, eles podem queimar todo o reino da terra em cinzas. No entanto, se eles morressem e Haru conseguisse fazer algo com a Nação do Fogo, eles estariam perdendo. Havia outra razão para Azula implorar por este acordo. Ela não queria parecer uma figura vergonhosa que traria vergonha ao pai deles. Ela não queria que seu pai, que sempre se orgulhou dela, a visse naquele estado. Ela sabia que estava fora de seu poder e não era culpa dela. Mas seria a primeira vez que ela apareceria como uma perdedora para seu pai. Ah, é mesmo. E vocês não nos incomodarão novamente. Eu prometo isso a você. Ela disse. Nós perdemos muitas tropas. Não podemos competir com você a menos que deixemos nossa nação sem tropas. Que tal o dia do cometa de Sozin? Ele perguntou a ela. Azula estremeceu. Abaixando a cabeça, ela soltou um longo suspiro. Ela sabia que não poderia manipulá-lo. Haru, ao contrário do Avatar, parecia ter a capacidade de ver através dela. Por mais que Azula se orgulhasse de ser cruel, ela não era páreo para um homem que podia matar muitas tropas com um rosto frio. Ela tinha visto como ele havia esmagado suas tropas, e ela sabia que tinha tido sorte de permanecer viva. Ela era uma refém, isso é tudo. Mais uma cabeça extra de altura, um par de seios grandes e bunda. O único lado bom aqui era que ela conseguiu superar Ty. Depois de cortar as esperanças de Azula, Haru se virou para a frota que se aproximava de seu navio e estava a 50 metros dele. Era engraçado como Azula havia pensado que Haru não estava ciente do cometa de Sozin. Bem, ele tinha que dar um ponto a ela por ser esperta para sua idade. Na idade dela, Haru estava ocupado entre treinar sua dobra e lidar com seus impulsos de puberdade. Estalando os dedos, ele fez Azula e suas amigas flutuarem na frente dele, usando-as como escudos humanos enquanto os navios apontavam seus canhões para ele. No navio da frente, um homem com roupas extravagantes de um almirante deu um passo à frente. Haru, o centenário, renda-se e você terá um julgamento justo na Nação do Fogo. Ou você morrerá bem aqui e agora. Ele disse com um tom imponente. Haru soltou um longo suspiro. Claro, com o quê? Seus canhões? Ele não precisava fazer um leve movimento para fazer Azula e suas companheiras flutuarem na frente dele. Se eu for morrer, então a princesa da Nação do Fogo, a prodígio de que seu senhor se orgulha, morrerá. Minha morte não é certa, mas a dela e a de suas amigas são. Ele disse.
Eu sou um homem cruel, e eu tive minha parte de sangue nos últimos dias. Você vê como a sua princesa mandona está tremendo. É viver para provar que eu sou um homem de palavra. Pare de jogar sujo. Usar crianças e mulheres não é honroso. Você é o rei da terra? Você parece mais um bandido. Onde está sua honra? Ha ha ha. Haru não pôde deixar de rir quando se lembrou de como a Nação do Fogo tratava crianças e mulheres idosas. Há algo engraçado. Suas palavras. Haru riu. Você pensa que sabe sobre honra e tudo mais. Escute aqui, seu velho. A única coisa que eu sei de verdade é que haverá sangue. Ele respirou fundo. E seria o seu se você não percebesse que não está em situação de falar comigo. Você se atreve a falar assim comigo, Júnior? O almirante disse arrogante. Ele parecia ter confiança por ter uma frota inteira o apoiando. Você tem 3 segundos para tomar uma decisão. Haru olhou para ele diretamente nos olhos. Até eu matar os reféns antes de matar todos vocês. O almirante levantou as mãos e gritou. Pare. Deixe a princesa fora disso, e podemos chegar a um acordo. Ei! Mais clamou. A garota gótica que estava em silêncio por um longo tempo não pôde deixar de levantar a voz. Eu sou a filha do governador. T.Y. Lee apenas abaixou a cabeça. Você não é importante. O almirante disse. Haru levantou a mão e disse. A princesa estará fora disso, assim que o Senhor do Fogo vier até mim e concordar em negociar comigo. Eu lhe darei 5 segundos. E assim que eu fechar meus punhos, a princesa será a primeira a morrer. Haru podia ver a fraqueza do almirante. Ele temia sacrificar a vida da princesa mais do que tudo. Ou melhor, ele temia a ira do Senhor do Fogo se ele deixasse a princesa morrer. Ainda assim, Haru estava falando sério com sua ameaça enquanto começava a abaixar os dedos. 1, 2. Com cada número ele abaixou um dedo. Azula começou a engasgar, gritando e xingando enquanto a pressão aumentava com cada dedo. Você pare. Não me mate. Não, ela gritou. Pare. O almirante gritou. Eu entregarei sua carta ao Senhor do Fogo. Esse é um bom garoto. Haru abriu a mão, e a pressão foi suspensa sobre a princesa da Nação do Fogo. Assim que Azula e o resto das garotas caíram, Azula virou a cabeça e disse. Ei, bastardo. Isso dói. Ela então exalou fogo azul nele, o que parecia ferir sua língua. Haru pulou um pouco para trás. Azula parou. Ela então começou a respirar fundo e exalar no ponto vermelho ao lado de seus lábios. De alguma forma, Haru achou essa ação fofa. O tempo passou, e Haru permitiu que as garotas usassem o banheiro enquanto envolvia o metal em suas mãos. Ele as havia tratado mal, e ele acreditava que elas mereciam. Quer fossem atraentes ou não, elas ainda eram suas inimigas. Provavelmente, depois que isso acabasse, elas apenas se tornariam suas odiadoras. Depois de assumir o controle de Ozai, Haru faria de Hiro o Senhor do Fogo. Dessa forma, o sujeito amante de chá assumiria o controle da Nação do Fogo, e ele garantiria que ninguém entraria no caminho de Haru. É claro que para ligar a Nação do Fogo ao Reino da Terra, Haru usaria a ferramenta que foi criada para esse fim. Casamento político. E ele faria seus filhos no futuro assumirem a Nação do Fogo e a governarem depois que o velho morresse. O que você está pensando? Perguntou Kyoshi. Acabar com as coisas pacificamente, Haru disse enquanto olhava para baixo. Pare de agir como um louco. Azula de lado bufou. E o que você quer dizer com acabar com as coisas pacificamente? O almirante, algumas horas atrás, havia enviado um falcão ao palácio. O Senhor do Fogo recebeu o relatório e enviou que eles se encontrariam em uma terra neutra, uma ilha próxima. Agora os navios estavam se movendo para lá enquanto esperavam a chegada do Senhor do Fogo. Haru jogou a âncora, as tropas da Nação do Fogo começaram a encher a ilha. A ilha era um lugar vazio com uma enorme montanha no meio. A terra era vermelha, e as árvores eram raras aqui. O Senhor do Fogo chegou, gritou um homem de um dos navios da Nação do Fogo. Que comece a discussão sobre o destino do mundo. Haru virou a cabeça, observando um grande navio vermelho e elegante. No seu topo havia um homem vestido com vestes pretas. Em seus cabelos longos, havia um alfinete de ouro que o prendia em uma mecha. Vamos para a ilha, garotas. Colocando as mãos no bolso, Haru pulou do navio. As garotas que estavam amarradas pelo metal flutuaram e o seguiram. Capítulo 80. Na ilha. Olhando para o Senhor do Fogo em pé, Haru colocou uma perna sobre a outra enquanto se sentava. Atrás dele, a terra mudou de forma, levantando uma cadeira na qual ele se sentou. Ao redor de Haru, as reféns, Mai, Azula e T.Y. Lee flutuavam. Então, o rei da terra quer negociar comigo. Ozai, o Senhor do Fogo, colocou as mãos atrás das costas. Você é o camponês que ascendeu ao poder para se opor a mim. Devo dizer que você percorreu um longo caminho. Haru semicerrou os olhos. Todo o seu sofrimento, o de seus pais e o sofrimento de todos no reino da terra, era graças ao Senhor do Fogo. Eles foram presos, escravizados e comeram a merda enquanto a Nação do Fogo tirava os recursos de sua nação em nome de espalhar o progresso. Negociar é algo que fracos como você não tem, Haru respondeu. Ele poderia simplesmente acabar com todos aqui usando sua velocidade e poder. Mas qual é o sentido? Ele não se sentiria satisfeito. Olhar para o rosto arrogante do Senhor do Fogo fez Haru se sentir irritado. Sim, ele queria humilhá-lo e usar a filha dele antes de transformá-lo em um fantoche. Você está ficando mais arrogante a cada dia, vejo, Ozai sorriu. Então este é o rei da terra. Mas estou curioso se você não quer negociar. O que você tem? Eu vou te fazer uma oferta, Haru disse.
Tire todas as suas forças do meu reino, faça um pedido de desculpas público ao meu povo e os compense com dinheiro, e eu deixarei você e sua filha viverem. Ele então acenou com a mão. Azula flutuou ao lado de Haru, seu rosto estava perto do dele. Sem olhar para ela, ele colocou a mão sob o queixo dela. Ozai pareceu levar algum tempo para olhar para Azula, seu corpo. Que homem nojento, provavelmente ele não reconheceu sua filha após seu crescimento repentino que a fez parecer uma modelo curvilínea. Ela te superou, não é? Você deve estar orgulhoso dela. Haru disse. Seria uma pena se ela morresse aqui. Azula, parecendo assustada, virou-se para Ozai. Ela murmurou com a voz trêmula. Pai, ele é louco, me ajude. Eu vejo, você tem minha querida filha. É por isso que você está tão seguro. Ozai colocou a mão sob o queixo e esfregou o cavanhaque. Azula sorriu, vendo que Ozai o estava levando em consideração. Como uma princesa orgulhosa, ela fará o maior sacrifício. Você será enterrado aqui. Ozai levantou a mão. Poucos dobradores de fogo que estavam no topo dos navios tomaram suas posturas e atiraram fogo. Bum, bum. Uma série de explosões ocorreu atrás de Haru e do grupo de reféns. Então, uma explosão muito grande se seguiu. Bum. O chão tremeu violentamente. Haru quase perdeu o equilíbrio. Mas como ele era um dobrador de terra, isso era quase impossível. Ele agora percebeu o que aconteceu. Ozai ia sacrificar sua filha e usar esta ilha para matá-lo. O vulcão inativo se tornou ativo novamente. Ozai deve ter plantado algumas explosões mesmo antes de vir para cá. Desculpe, Azula. Eu farei o que devo fazer. Ozai sorriu. Ele deu um passo à frente, estendendo 2 dedos de cada mão. Azula arregalou os olhos, já que ela estava entre o pai e Haru. Ozai então investiu, 2 raios se dirigindo a Azula. Eles a perfurariam e depois Haru. Haru olhou para Azula. Ele já havia previsto a ação de Ozai. Ele pensou em usá-la. Talvez ele possa virar Azula contra o pai dela e usá-la mais tarde para que ele possa controlar a Nação do Fogo. Haru segurou Azula pela nuca. Assim que o raio os atingiu, ele circulou e descarregou na terra. Era uma das habilidades de Haru. Ozai planejou nocautear Haru enquanto a lava descia. O vulcão serviria como distração. Poderia haver uma chance de salvar Azula, já que havia uma chance de que o raio a matasse. Haru largou Azula, que estava olhando para o pai com lágrimas. Por quê? Por que você me traiu também, pai? Impossível. O raio deveria ter matado você. Ozai não olhou para ela. Ele olhou para Haru, que mostrou uma expressão rígida. Usar lava é um erro da sua parte. Ele estendeu as mãos para os lados. A terra se transformou em lava muito quente. Enquanto ele estendia a mão, uma grande onda de lava avançou. Todos recuem. Destruam o barco dele e os deixem morrer aqui. Ozai apontou as mãos e os pés para baixo. Jatos de chamas apareceram sob eles, impulsionando-o voando acima da onda de lava. Ele então recuou. A lava destruiu 2 navios. Ozai aterrissou em um bom. Haru pensou em derrubá-lo. No entanto, ele pensou em outra coisa. Havia uma garota com a mente fodida ao lado dele. Qual seria um castigo melhor para Ozai do que usar a própria filha dele para derrubá-lo? Ele estalou os dedos, e as algemas foram destruídas. Azula e seu grupo estavam livres. Azula parecia estar inconsciente disso, enquanto chorava com a cabeça no chão. Ela estava batendo a cabeça no chão até sangrar. Não se pode culpá-la. Ela foi traída pela única pessoa que ela pensava que amava. A traição era o pior sentimento que se podia ter. Ele se agachou. O que você pensa? Seu pai a abandonou. Ele tentou matar você para alcançar seu objetivo. Você acha que ele merece viver? Azula lentamente virou a cabeça para Haru, que sorriu. Ele levantou as mãos. Ele me oprimiu, assim como ele a oprimiu. Bem-vinda ao lado dos bárbaros. Vá se fuder. Azula se aventurou em sua raiva. No entanto, suas palavras não pareciam ser para ele. Ela bateu os punhos no chão e se levantou, olhando na direção do mar. Ela deu um passo à frente e apontou os dedos para frente. Raios se estenderam de cada dedo. Eles estavam se dirigindo a uma pessoa que não tinha velocidade de reação suficiente para reagir a um raio. Ozai arregalou os olhos. Azula não parou de liberar raios, e a figura de Ozai foi levantada no ar. Os raios se espalharam dele, atingindo o mais próximo. Hehe. Azula parecia perder a cabeça enquanto sorria, chorando ao mesmo tempo. Eu considerei usá-la para controlar a Nação do Fogo, mas vendo o quão louca ela é, eu preciso tratar a mente dela. Ela é certamente uma pessoa fodida. Eu aconselharia você a matá-la. Kyoshi disse, divertida enquanto abanava seu leque na frente do rosto. Deixe-a viver, Haru respondeu. Ela será a próxima Senhora do Fogo, e eu vou dar a ela algumas sugestões para se tornar uma pessoa pacífica, ele então murmurou. Uma rainha pacífica e com vontade que precisa de um homem específico. Ele então riu. T.Y. olhou entre Haru e Azula. Vocês dois são loucos, sabiam? Haru ignorou a garotinha. Eles não se esgueirariam sobre ele, já que ele podia ver tudo. Os braços de Azula começaram a ficar vermelhos. O raio estava destruindo. No entanto, ela se recusou a deixar o pai ir. T.Y. parear ou ela vai se matar. T.Y., embora tenha sido refém dele, fez o que lhe foi dito. Ela se esgueirou sobre Azula e atingiu seus pontos de chi. O raio de Azula desapareceu. Ela caiu de joelhos, respirando pesadamente e sorrindo loucamente. Que bom que me livrei daquele farsante. Ela se referia ao pai. Haru sorriu por dentro. Ele colocou a mão nas costas dela e se agachou. Eu te entendo, ele te usou, não foi?
Por que você se importa? Eu me importo, pois ele já foi meu pior inimigo. O irmão dele e seu irmão são ambos meus aliados. Azula olhou para Haru com os olhos arregalados. Haru disse: ele fingiu te amar, não foi? Aposto que se você não mostrasse talento na dobra de fogo, ele a teria tratado como nada. Droga. Manipular pessoas quando elas estão emotivas era muito fácil. Aquele bastardo. Diga-me, você o matou, mas você não se vingou. Afinal, ele teve uma morte indolor, enquanto o sonho dele continua vivo. Qual é a melhor maneira de se vingar dele, além de destruir tudo o que ele fez? Tire as forças dele de cada nação que ele tomou e apoie seus piores inimigos. Por que ele soa como um diabo manipulador? Talvez porque ele seja. Ele merece. Ele é pior que minha mãe. Azula colocou as mãos na cabeça e fechou os olhos. Espere, você disse que meu tio e meu irmão estão com você. Sua pobre coitada. Haru fingiu um sorriso de simpatia. Ele colocou a mão na cabeça dela. Ela arregalou os olhos. Nós queríamos ter você, mas seu pai fez uma lavagem cerebral em você, assim como em todos na Nação do Fogo. Haru estalou o dedo. Um grande pedaço de terra subiu do chão para o céu, formando um meteoro muito grande, que se dirigiu para baixo em direção aos navios, destruindo-os com uma forte colisão. Mai e Ty arregalaram os olhos. Haru não parou. A lava que estava escorrendo atrás dele começou a congelar assim que ele apontou a mão para ela. Agora que ele terminou de derrubar Ozai, Azula o fez, era a hora de controlar a outra nação em sua sombra. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 81. No Palácio da Nação do Fogo, no salão principal, Haru se levantou de frente para o trono, de braços cruzados. Bem, eu admito, você não precisa de controle mental, já que pode manipular. O plano original era controlar a mente do Senhor do Fogo. Agora que ele está morto por sua filha, você está forçando ela a usar seu ressentimento para destruir tudo o que o pai dela fez. Kiyoshi fez sua observação enquanto estava ao lado de Haru em sua forma fantasma. Eu não estou forçando ela a fazer nada. Haru deu de ombros enquanto murmurava. Você está usando o estado mental dela contra ela. Kiyoshi revirou os olhos. Eu não estou usando, Haru disse. Eu estou redirecionando o pensamento dela para outro ângulo. Isso é esconder a verdade. Se há uma verdade e 100 pessoas, teremos 100 verdades diferentes de diferentes pontos de vista. Haru disse. Ele aprendeu muitas citações na biblioteca de Wang Shitong. A das 100 verdades era sua favorita. De alguma forma, isso o absolvia da culpa do campo de batalha. Ele pode ter matado muitos, mas ele pode apenas tê-los enviado para a morte mais cedo. Isso foi profundo, Kiyoshi admitiu. Ele virou os olhos para Azula alta e parecida com uma modelo, terminando sua cerimônia. Kiyoshi fez um bom trabalho possuindo pessoas. Após a morte de seu pai, ela era oficialmente a nova Senhora do Fogo. É claro que alguém se perguntaria por que a equipe do palácio não está rejeitando isso. O Senhor do Fogo fez uma lavagem cerebral neles. Haru fez o mesmo, ele corrigiu a mente deles. Azula atualmente estava assinando um pedaço de papel, escrito pelo Senhor do Fogo e pelo Rei da Terra. Diz que a Nação do Fogo tem que pagar muitos de seus recursos como compensação. Eles também têm que declarar um pedido de desculpas público por seu crime. Além disso, eles terão que retirar suas forças de todo o mundo. Azula, sabendo que seu pai reviraria em seu túmulo nas profundezas do mar, assinou com felicidade. Durante os dias que levaram para chegar aqui, ela percebeu o quão usada ela tinha sido por toda a sua vida. Mesmo que ela fosse uma prodígio, ela era apenas um jogo para o pai. Haru a ajudou a ver as coisas de diferentes ângulos. Foi engraçado ver como ele zombou dela quando o pai dela atirou um raio nela. Era como se ele esperasse por isso. Bem, ela sentiu gratidão. Ela teve a chance de retribuir o favor ao pai. Ela esperava parecer assustadora para ele. Mas Haru sorriu e disse que a entendia. É sobre o poder dela. Talvez por ele mesmo ter sido tão poderoso, ele tenha sido usado em algum momento. Por isso era lógico entendê-la. Além disso, ele era tão louco quanto ela. Mais louco. Na verdade, ele estava apenas falando com fantasmas. Nem ela havia atingido esse nível de mente fodida. Azula se virou para a equipe do palácio. Alguma objeção à minha decisão? Não, Vossa Alteza. Um dos ministros disse. Era bastante suspeito a facilidade com que eles aceitaram os comandos. Bem, eles fizeram a coisa certa de qualquer maneira. Porque se alguém se opusesse a ela, ela os mataria sem pensar duas vezes. Agora, quanto aos seus planos futuros. Azula decidiu que ela vai aproveitar sua vida como a senhora agora. Não mais guerras, não mais tentar ser a melhor garota de seu pai. Ela viverá uma vida despreocupada com criados esfregando seus pés pela manhã. Mas à noite, ela vai treinar. Pois ela ainda não esqueceu como Haru chutou a bunda dela e a humilhou. Haru se levantou na frente dela, estendeu a mão e pegou o contrato. Havia 2 cópias. Ele ficaria com uma, com o selo real da Nação do Fogo. Lembre-se, Azula. Eu posso te dar uma chance, já que você viu a verdade. Mas você sabe o quão assustador eu posso ser. Ele tinha razão. Derrotar a frota de seu pai com um estalar de dedos não era algo para se levar na brincadeira. Sem mencionar que ele podia usar lava e dobrá-la. Ele podia até manipular o metal. Tecnicamente, ele era o dobrador de terra mais avançado, que tinha coragem de matar. Ela era a versão de fogo dele. Ah, por favor, você só venceu porque eu baixei a guarda. Ela bufou. Embora ela tenha dito isso, ela tinha um objetivo oculto. Era garantir uma revanche. Inacreditável. Ele suspirou e revirou os olhos.
Tente me desafiar novamente e veremos como isso vai. Ótimo. Ela conseguiu um ingresso grátis para uma revanche. Vamos ver. Um dia nós vamos lutar. A menos que você seja covarde o suficiente, você recusará. Sim, tanto faz. Ele respondeu, não a considerando muito. Mas ele parecia conter o riso. Ele estava zombando dela? Azula sorriu. Cada um no seu dia. Surpreendentemente, ela não o odiava mais. Não depois que o pai dela tentou matá-la para que Haru fosse morto. Que pena que ele está morto agora. Azula queria dizer a ele o quanto ela o odiava. Ela esperava que ele estivesse vendo tudo da vida após a morte. Houve casos de almas humanas virem e aparecerem no mundo material. A vida após a morte era considerada verdadeira, assim como a reencarnação. Provavelmente ter um caso romântico com seu pior inimigo o faria ser torturado. Bem, o cara é bonito com certeza, e ele é mais forte do que ela. A propósito, Haru, posso sugerir algo para garantir que nossas nações estejam em paz. Ele levantou a sobrancelha para ela. Ele pareceu entender a dica. Azula já era uma pessoa ousada. É o que estou pensando. Os olhos dele não conseguiam manter contato visual por muito tempo antes de se desviarem para os seios dela por um segundo. Ele então olhou para ela novamente depois de passar algum tempo. Casamento político. Ela disse, com um filho entre você e eu, ambas as nações seriam unidas e fortes. Então, o que você acha? Azula começou a se sentir desconfortável em seu coração quando o viu pensando. Claro, ele consideraria sua ideia. Ninguém gostaria de ficar com uma garota louca, ele viu as piores partes dela. Ou anteriormente as piores, já que ela tinha esse novo corpo. Você vai me esfaquear quando eu dormir? Eu estive com você por dias. Você não dorme. Verdade. Ele respondeu sorrindo. Haru não encontrou nenhum mal na oferta dela. Ele tecnicamente transformou todos os funcionários do palácio que tinham poder em seus fantoches. Ele também estava pensando em fazer algumas princesas governarem a Nação do Fogo em seu lugar. Isso seria ótimo. Além disso, depois de ter a atualização de Kyoshi, Azula era material para um sonho molhado, alta, curvilínea, seios grandes, mais sua beleza inicial aprimorada. Então, o que você acha? Por mim, tudo bem. Ele deu de ombros. Azula sorriu, abrindo as pernas lentamente enquanto olhava nos olhos dele, querendo saber se ele iria olhar. Ela esperava poder acelerar as coisas. Dessa forma, o espírito de seu pai seria esmagado antes de reencarnar. Enquanto Haru olhava ousadamente entre as pernas dela, seu coração começou a bater mais rápido. Ela se lembrou de que mal teve qualquer relacionamento. Na escola e até na praia, T.Y. sempre foi quem recebia toda a atenção. Azula sempre assustou os meninos para que ficassem longe dela. Ela pensou que algo poderia estar errado com ela, ou sua aparência. Mas Haru parecia ser ousado o suficiente. Ironicamente, ele parecia ser o único louco disposto a aturar uma louca como ela. Ela tinha que se agarrar a ele, pois ele parecia ser sua única chance. Além disso, isso irritaria o pai dela. 2 pássaros, uma explosão de fogo. Quando você quer começar? Agora mesmo, Azula disse. Como eu sou a Senhora do Fogo, eu posso tornar isso oficial em pouco tempo. Sério? Eu te anuncio como meu marido. Ela deu de ombros, tão simples quanto isso. Haru virou a cabeça. A equipe do palácio fez uma reverência e começou a parabenizá-los. Sim, e como rei da terra, eu nos declaro cônjuges. Ele cruzou os braços, parecendo pensar que algo poderia estar errado. Vamos abrir os presentes, o que acha? Segurando a mão dele, ela se levantou e se virou para as criadas. Preparem meu quarto. Haru parecia que Azula o estava guiando. Ele começou a pensar que havia tomado uma decisão errada. Eles são realmente esposa e marido agora? Tecnicamente, ela é a primeira esposa dele. Essa garota era muito rápida para uma dobradora de raios. Ela é louca o suficiente? Não, mas ele vai aturar ela. Por que ele se importaria neste momento? Ele alcançou seu objetivo, controlou a Nação do Fogo e os fez sair do inferno de seu país. As pessoas, seus pais, amigos, viveriam sem se incomodar, não mais presos ou trabalhando por impostos. Ele virou a cabeça. Kyoshi abriu seu leque e olhou para eles. Eu estarei observando vocês dois. Capítulo 82. Bomi estava sentado no trono. Tem sido chato desde que Haru partiu para a Nação do Fogo. Bomi tinha sido encarregado por Haru, o único que uniu Beasing e Omashu, de ficar aqui. De qualquer forma, Bomi não se importava com seu trono em Omashu. Ele estava prestes a morrer de qualquer maneira. O que resta para um homem de 112 anos que não tem filhos nem nada? Tudo que lhe restava era a diversão que a vida proporcionava. Agora que Haru se foi, ele estava entediado até as lágrimas. Voltando aos reinos. Eles estavam progredindo bem, construindo uma estrada entre Omashu e Beasing-se através do deserto. Os nobres e as cidades de todo o reino começaram a se juntar a eles, querendo proteção da Nação do Fogo. Vamos lá. Estou esperando pela surpresa. Bomi se inclinou para trás e bufou. Um homem entrou apressadamente na sala do trono. Vendo o choque desenhado no rosto de seu servo, Bomi esfregou a mão. Um sorriso apareceu em seu rosto. Fazia muito tempo desde que uma boa notícia chegava. Diga-me, o que você tem? É Haru, não é? Sim, Vossa Majestade. Hehe. Bomi sorriu mais. O rei da terra, ele fez contato com a Nação do Fogo. Eles estão retirando todos os seus soldados da nação. Eles também enviaram uma generosa compensação para nós. Além disso, eles fizeram um pedido de desculpas oficial e retiraram suas forças dos polos norte e sul. Estas eram boas notícias.
Como esperado de Haru, o que não deveria ser chocante. Isso não é suficiente para fazer você parecer atordoado. Você deveria estar feliz, certo? Sim, mas, ele se casou com o Senhor do Fogo, respondeu o servo. Bomi pescou 2 vezes. Ele pensou por algum tempo. Isso deve ser um pesadelo, certo? O Senhor do Fogo é um cara. Como diabos Haru se casou com ele? Ele duvidava que Ozai sequer consideraria essa ideia. Bomi se beliscou. A dor era real, e esta era a realidade. Espere, explique. O cara deve ter batido a cabeça em algum lugar antes de vir até ele. Após a morte de Ozai pelas mãos de Azula, ela se tornou a Senhora do Fogo. Juntamente com o rei Haru, eles anunciaram seu casamento em toda a Nação do Fogo e no Reino da Terra. Os lacaios do Senhor do Fogo anterior, surpreendentemente, não pareceram se importar com isso. Então é isso. Haru deve ter manipulado a mente da equipe do palácio, e a princesa era basicamente uma ferramenta de gravidez. Ela traria alguns filhos que governarão o trono. Embora parecesse que o equilíbrio foi alcançado, não foi. Basicamente, o Reino da Terra agora era o reino mais forte. Isso é surpreendente, Bomi respondeu, sua mão alcançando a testa e esfregando o ar. Onde ele está? Ele enviou uma carta para você. Bomi pegou a carta e a abriu. Ele leu o que Haru havia escrito. Escute, no momento em que você ler isso, eu estarei a caminho. Estou tentando o meu melhor para evitar minha cidade natal, então estou vindo pelo céu. Eu não sei como encarar meus pais, agora que eu peguei a princesa louca, e até tive uma semana maravilhosa com ela, eu não me arrependo de nada. Esta noite eu vou anunciar nossa aliança, prepare um festival. Bomi riu muito. Haru estava evitando sua cidade natal agora que ele se casou com Azula. Em nome dos espíritos. Sorrindo, Bomi se virou para seus servos e disse: por favor, enviem nossas melhores montarias para a cidade natal do rei, também perto de Omashu. Ele quer que toda mulher com quem ele teve contato venha para o palácio. Ele também quer que seus pais venham para cá também. Como você ordenar? O servo se curvou e se afastou. Mas por quê? Não está tudo bem agora? O rei não gostaria de comemorar com seus pais. Não. Bomi riu. Ele os quer aqui para que possa comemorar com eles. Preparem-se para uma celebração. Ele pregaria a pegadinha final em Haru. Haru nunca saberia como encarar sua família agora. Isso é o que você ganha por ter intimidade em uma louca, mesmo que ela parecesse bem. Haru estava acima do palácio de Beasingse. Ele havia chegado aqui muito rápido. Após o aumento de sua agilidade e habilidades, sua prancha de terra permitiu que ele viajasse mais rápido do que nunca. Além disso, ele podia usar a poeira para acelerar sua velocidade. Atualmente, ele estava de volta em casa depois de tantos dias. Ele não sabia quantos, a não ser que ele passou uma semana transando com Azula. Durante o ato, ele encontrou uma maneira de engravidá-la. Ele podia sentir as partículas da terra em seus óvulos e em sua semente, e ele podia dar a ela trigêmeos no primeiro dia. Agora, era uma questão de tempo até que ele tivesse um herdeiro. Atualmente, ele olhava para o palácio e estava pensando em algo. Você está procurando uma explicação para seus pais, por ter se casado com a princesa da Nação do Fogo. Digamos, eu fui forçado em nome da paz. Haru suspirou, pelo menos eu terei tempo suficiente para pensar em uma desculpa. Eu sempre me perguntei, Kiyoshi murmurou. Por que o homem parece voltar a si depois de transar com a garota? Porque é a natureza. Ele respondeu. Não se preocupe. Nós sempre voltamos. A prancha desceu sobre Beasingse. Os cidadãos apontavam os dedos para o rei deles, recebendo com aplausos. Sorrindo para eles, ele acenou com a mão enquanto aterrissava em seus pés e caminhava em direção ao palácio. Ele era atualmente o herói do Reino da Terra. Mesmo com o avatar por perto, Haru teria todo o crédito. Ele se dirigiu ao palácio. Os aplausos altos das pessoas foram suficientes para anunciar sua chegada. Ele esperava que Bomi estivesse lá para recebê-lo. Haru parou seus passos quando encontrou alguém cruzando os braços, Suki, sorrindo para ele com os olhos semicerrados, como se soubesse o que ele havia feito. Havia também uma mulher com uma barriga gorda que ele conhecia, Rune. Havia também Luna, que agia como se não fosse nada. Seria fácil lidar com essas mulheres. O que era difícil era, droga, Bomi, seus pais estavam aqui. Sua mãe e seu pai estavam olhando para ele. Sua mãe apertou o olhar para ele, e seu pai lhe deu um polegar para cima. Tiro parecia feliz por ele ter fugido a Nação do Fogo. Por outro lado, sua mãe, ele podia dizer, estava desapontada por ele ter passado seus genes para a garota errada. Haru chegou. O general estava lá, segurando um copo de bebida. Haru o pegou. Ele cheirou, pensando se havia algum veneno. Não se pode ser muito cuidadoso. Ele então devolveu o copo e disse, eu já bebi. Ele então se virou para sua família. Ele apenas encolheu os ombros. E aí, pessoal? Ouviram as notícias, temos paz aqui. Hehe, a notícia foi entregue, Vossa Alteza. Hehehehe. Uma risada zombeteira ecoou atrás dele. Haru quase estremeceu ao perceber que Bomi havia pregado uma pegadinha nele. Como estava indo enquanto eu estava fora? Eu estava administrando muito bem. Fiquei feliz por ter feito uma celebração, e convidei a todos. Então, diga-me, Haru, como é fuder a Nação do Fogo depois de fuder com eles? Respondeu Bomi. Parece muito tático, Haru respondeu. Que tal discutirmos tudo em particular? Ele sorriu para Bomi, querendo chutar a bunda dele. Aposto que você está muito cansado, então vamos adiar isso. Eu vou deixar você conversar com sua família lá dentro. Bomi disse presunçosamente. E me perdoe por não ter preparado um bom presente de casamento.
Capítulo 83. Enquanto estava sentado no trono, Haru colocou uma perna sobre a outra e olhou para o teto. Ele pensou sobre suas conquistas. Ele havia alcançado a paz enquanto o Avatar ainda estava tentando encontrar um mestre para sua dobra de fogo. A paz era algo novo para Haru, já que ele estava acostumado com a vida de guerra. Embora fosse chato, ele estava muito satisfeito com o que tinha. Como imperador de todo o reino da Terra unificado agora, ele poderia viver uma vida muito luxuosa da maneira que achasse melhor. Como o gigolô da Nação do Fogo, bem, Azula era uma cadela louca que o lembrava de guerra mais do que qualquer coisa. Fora isso, Haru havia engravidado todas as suas mulheres. Como ele não tinha emprego, exceto criar os próximos herdeiros para a Nação do Fogo dentro de Azula para que ele pudesse controlar a Nação do Fogo para sempre, ele decidiu criar um projeto. Seu projeto tinha sido criar o clã de dobra de terra mais temível. Dobra de lava, dobra de metal, dobra de forças da terra e dobra de poeira e areia. Alguns receberão um elemento, e o mais talentoso receberá todos eles. Afinal, seria uma pena morrer e não passar seu legado. Mesmo que ele tivesse planejado viver como um imortal no mundo espiritual, ele não queria deixar este mundo sem deixar nada. Rune já estava grávida e estava prestes a dar à luz uma criança saudável. Mas antes dela, haverá Azula. Ele precisava estar presente esta noite para o parto por 2 motivos. Primeiro, para garantir que nada aconteceria com elas. E segundo, para ver se Azula mudaria em algum momento. Controlar as coisas era mais difícil do que conquistar, isso é certo. Os anos se passaram, e a nação da Terra floresceu. Com Haru como líder, ninguém ousou provocar problemas durante seu tempo de governo. Naquela época, Haru havia gerado o máximo de filhos que pôde. Atualmente, ele estava parado no quintal do castelo. Azula estava sentada ao lado, e um casal de crianças estava ao redor dela. Mãe, nós não queremos ficar aqui. Sim, sim, o pai nos fará treinar a maior parte do tempo. Nós queremos brincar. Ah, vamos lá. Azula olhou para a garota e o garoto. Não seja um covarde. Além disso, vocês são dobradores de terra. Eu não posso treinar vocês para tomar o trono. Haru teve 7 filhos com Azula em 3 anos. Ele usou sua dobra de terra para manipular o progresso da gravidez dela. Ele teve um casal de gêmeos, trigêmeos e outras 2 crianças. 4 meninos e 3 meninas. 2 deles eram dobradores de terra e o resto eram dobradores de fogo. Haru apareceu atrás de sua filha e filho. Dando-lhes um tapinha na cabeça, ele olhou para Azula e disse: eles estão seguros aqui. Você pode ir. Levantando uma sobrancelha para ele, ela disse: você acha que eu vim aqui apenas para entregar as crianças? Dando um tapinha nas 2 crianças, ele sorriu e perguntou: e então por que, embora ele soubesse a resposta? Você tem que me entregar alguns. Esta noite, meu quarto. Pai, você trafica humanos para a Nação do Fogo? A garotinha, com olhos dourados e cabelo preto, levantou a cabeça e olhou para o rosto de Haru. Você vai entregar humanos para ela, ou você quer dizer trabalhadores ou escravos? Haru riu levemente e apenas agarrou a bochecha dela. Não, eu estou indo para o continente dos bebês e trazendo um novo irmão para sua mãe. Có. O outro garoto, com uma expressão entediada, disse: isso significa que eles vão fazer sexo. Quem te ensinou isso? Haru deu um peteleco na cabeça do garoto. Zau. Ha ha ha. Azula riu. Ela enxugou uma lágrima, esticou o braço para cima, se virou e disse: eu estarei esperando por você no seu quarto. Não. Suki está lá. Tente o quarto ao lado. Tanto faz. Ela se virou. Haru deu um tapa na bunda dela, mandando-a embora antes de agarrar seus 2 filhos. Vão brincar com seus irmãos. O treinamento de vocês começa amanhã. Haru olhou para as quase 20 crianças, sendo a mais velha de 11 anos e a mais nova de 5. Eles estavam brincando com o metal e a lava. Explicar dobra para crianças era muito mais fácil através da hipnose. Dobra de lava, dobra de areia, dobra de metal e finalmente dobra de gravidade. Essas eram as coisas que ele pretendia ensinar ao seu novo clã em ascensão. Mas no final, apenas uma pessoa conseguiria aprender todos os ramos. É perigoso dar esse poder a qualquer um de seus filhos. Alguns deles podem acabar se tornando bajuladores sedentos que espalhariam todos os segredos pelo encanto de uma mulher. É por isso que um herdaria tudo, e é por isso que ele tem que ser o mais talentoso, pois o mais talentoso não daria nada para provar o mel. O que ele aprendeu em sua jornada foi que o Avatar era não confiável. Eles podem desaparecer a qualquer momento, e qualquer novo tirano pode espalhar miséria para sua nação, e alguém como ele pode sofrer novamente. A vida de Haru, com um novo propósito, era muito agradável. Aulas pela manhã com seus filhos e intimidade no final do dia. Quanto ao meio do dia, ele o passava observando seu império. Após a morte de Bomi, Haru não encontrou alguém para diverti-lo, já que o primeiro havia morrido. A vida tinha sido vazia sem as pegadinhas do velho bastardo, mas ele encontrou pessoas para preencher o vazio. Mas só se podia invejar o Rei Louco por sua longa vida. Haru ainda estava visitando o túmulo de Bomi, às vezes no mundo espiritual. O homem louco conseguiu de alguma forma e foi viver como um espírito com Iro. Fora isso, Haru estava satisfeito com a vida que tinha. Fim. Capítulo 84, Extra. Do Diário de Zuko, segundo filho do Rei Louco Haru e da Senhora do Fogo Azula, dobrador de metal e lava, 30 anos após a fundação do Reino da Terra Unificado.
Era o dia anual da paz imposta, a data em que o pai havia formalizado a rendição da Nação do Fogo com aquela caneta ridícula. Ele não estava morto, claro. O pai e a mãe tinham entrado no mundo espiritual há alguns anos para evitar o tédio e buscar adversários mais interessantes, mas o império precisava de um feriado. Enquanto eu estava na frente do Palácio do Fogo, observando os ministros do Reino da Terra e da Nação do Fogo, agora uma mera província glorificada, recitarem as memórias táticas do rei Haru, senti a familiar presença gélida de nossa ancestral espiritual flutuando ao meu lado. Seu pai teria achado isso melancolicamente redundante, Zuko, murmurou Kyoshi, acenando com seu leque de batalha. Ela era a única companhia espiritual que todos nós, os filhos do pai, suportávamos. Eu ri um som seco que fazia o chão sob meus sapatos de metal Ranger. Redundante, mas necessário. As massas precisam de mitos, Kyoshi. E o pai é um mito melhor do que aquele, inútil avatar que ele substituiu. Eu apontei para a estátua feia, mantida apenas por razões históricas. Era a de Aang, o salvador do mundo original. Ah, o garoto nômade, Kyoshi resmungou com um som que parecia um tis de puro desprezo. Ele estava muito ocupado procurando um professor de dobra de fogo para ter a coragem de queimar o ninho da víbora. Enquanto ele brincava de esconde-esconde moral, seu pai, aos 17 anos, resolveu um conflito de 100 anos em 2 semanas. O time dele, a equipe Avatar inútil, eles se tornaram meros notas de rodapé. Katara, a curandeira chorona. Sokka, o batedor sem dobra. Toph, a mestre cega que o pai superou na dobra de metal antes mesmo de eles se encontrarem. Os historiadores imperiais sempre pintavam essa equipe com condescendência. Eles eram os fracassados bem-intencionados que foram substituídos pela força bruta eficiente de Haru. Graças ao pai, o templo do ar da ilha era agora um dos nossos postos avançados de treinamento de dobra de gravidade. Eu podia ver minha irmã mais velha, Tiro, uma dobradora de fogo de elite do pai, sorrindo para a estátua de Aang. Ela ainda murmurava sobre a humilhação de tê-lo deixado vivo. O pai sempre dizia, deixe o avatar vivo. Ele é um lembrete útil de que a bondade pura falha. Não seja muito duro com o garoto, Zuko. Pelo menos ele me deu a ideia de possessão, Kyoshi disse, com um brilho divertido em seus olhos espectrais. Seu pai foi um avatar muito mais eficaz do que qualquer um de nós na história recente. Ele viu o problema, o caos e a indecisão. E ele usou o que precisava para criar a ordem, o medo, a manipulação e a bunda da sua mãe. Eu engoli em seco. Kyoshi não tinha papas na língua sobre o relacionamento dos meus pais. Você transformou uma psicopata em uma rainha-mãe funcional, eu comentei. Eu transformei uma arma apontada para o mundo em uma arma apontada para seu pai, o que a neutralizou. É uma tática brilhante, vinda de um adolescente obcecado por omeletes. Eu lhe dei um corpo de ursão, e ele me deu o império mais estável que este mundo já viu. Estou contente com o legado dele. O Rei Louco nos libertou da ilusão de que a paz é gentil. A paz é feita de pedra, metal e crianças superpoderosas. No futuro distante, o mundo se lembraria de Haru, e não de Aang, como o arquiteto da estrutura global. Nossos historiadores haviam encontrado os pergaminhos da Era Korra. E quanto a Avatar Korra? Perguntei. A dobradora de 4 elementos da tribo da água. Kyoshi flutuou sobre minha cabeça e olhou para o horizonte, onde a cidade da República jazia. A cidade da República unificada, um estado vassalo do nosso Império da Terra. Pobre criança, disse Kyoshi. Ela nasceu décadas depois. Ela herdou um mundo em equilíbrio, mas esse equilíbrio era a ordem inquebrável de Haru. Ela passou a vida lutando contra grupos marginais que ousavam desafiar a estabilidade que Haru impôs, e não a grande guerra que ele terminou. Haru deu a ela uma vida pacífica, mas chata. Seu legado era tão completo que ela mal tinha o que fazer como avatar. Eu sorri. Isso soava muito como meu pai. Resolver um problema tão bem que o sucessor se torna irrelevante. Olhei para nossa família reunida, meus irmãos e irmãs, todos dobradores múltiplos, todos perfeitamente treinados em metal, lava, areia e em segredo. Dobra de gravidade. Eu tinha sido o mais talentoso na dobra de lava e metal. Minha irmã, Luna, era mestre em areia e o gênio tático. Nossa mãe, Azula, ainda nos treinava. Ela era uma força da natureza, sua loucura canalizada na busca por perfeição tática. Ela não buscava mais a aprovação de Ozai, ela buscava a revanche contra Haru. Lembrem-se, crianças, a voz da mãe cortou o vento, vinda de uma coluna que ela acabará de explodir com fogo azul. O pai está esperando que um de vocês o supere no mundo espiritual. Ele disse que o único presente que vocês podem dar a ele é a derrota que ele nunca teve. A paz dele é uma prisão. Vocês são a chave. Agora, Zuko, ative o modo meteoro e vamos fundir aquela estátua de Aang em um novo memorial tático de seu pai. É a nossa tradição. Eu sorri. Haru não apenas trouxe a paz, ele a tornou um desafio eterno. E como seus herdeiros, nosso legado era ser o braço forte, louco e multifacetado que garantiria que a paz tática nunca fosse quebrada. Sim, mãe, eu disse, enquanto o metal ao meu redor começava a derreter e ferver. O legado do Rei Louco deve continuar. Fim do vídeo. Para acesso antecipado a vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.